reunião da Câmara Municipal de Pinhal Grande, 24 de março de 2014. Havendo o número legal de quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pinhal Grande, da 2ª sessão legislativa da 6ª legislatura. Então, passamos às explicações pessoais. Então, pequeno expediente, explicações pessoais dos senhores vereadores, com 5 minutos para cada orador. Com a palavra, o vereador Liceu da Lanora. Senhor presidente, eu cumprimento também os demais vereadores, cumprimento o secretário da Agricultura, Fernando Pipe, cumprimento também o chefe da Emater, Rudinei, também a nossa médica veterinária extensionista, Flávia, cumprimento também da imprensa, cumprimento o Lucas, também o Charles Feligor, empreendedor aqui do nosso município. Hoje, senhor presidente, quero manifestar sobre o projeto que veio a essa casa, número 015/2014, que cria o programa de desenvolvimento da bovinicultura de leite e pró-leite, aqui em Pinhal Grande, onde hoje, atenciosamente, o secretário da Agricultura, também o Rudinei, que são os responsáveis desse projeto, vieram fazer essa explanação, aonde vimos com bons olhos a diversificação e o apoio aqui no nosso município, dos nossos agricultores. Todos sabem que hoje nós temos que ter na nossa propriedade mais diversificação, por causa que tem muita, que nem só tem uma atividade, depende muito de uma cultura, principalmente os plantadores de fumo, que a gente sabe que às vezes só tem essa atividade. Então, a gente sabe que esse vem somar junto a nossa agricultura e nossos agricultores, para que tenhamos dias melhores no campo. Tenho certeza que no começo, com 20 produtor, mas logo isso se estenderá para todos que tiverem interesse. E vamos somar, e acredito eu, com os recursos que vêm e com o bom aproveitamento desse projeto, aonde botar em prática, a gente sabe que nós vamos atingir, no mínimo, 250 produtores aqui no nosso município. Então, parabenizo quem teve essa ideia de buscar e fazer esse projeto aqui no nosso município. Também quero manifestar aonde veio o projeto, aonde temos a vinda de mais um médico aqui no nosso município, no programa Mais Médico do Governo Federal. Hoje também entrando nessa casa, o projeto dando legalidade para esse profissional, que logo estará atendendo aqui no nosso município. Então, quero hoje ser breve, já agradecer meu espaço, senhor presidente, e também agradecer a todas as pessoas que escutam pela Rádio 14 de Julho. Meu muito obrigado. Com a palavra, o vereador Adílio Batistella. Com permissão da palavra, senhor presidente, quero saudar o secretário da Agricultura, o chefe da Emater, nossos suplentes de vereadores, a Rúbia Nilza, que se faz presente, o empresário Charles Feligor, que se faz presente aqui na sessão, saudar os ouvintes da Rádio 14 de Julho, que nos acompanham através desse programa, trazendo as informações aqui do Poder Legislativo de Pinhal Grande. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje não poderia de falar num assunto que deu grande repercussão em nosso município nessa semana que passou, onde nós aqui muitas vezes discutimos e analisamos projetos que vêm para a economia do nosso município, para cortar despesas. E se deparamos nessa semana num serviço que foi prestado no nosso município, no ginásio de esporte, onde foi cobrado R$ 7.200 para a troca de 9 lâmpadas. Eu acho isso um absurdo.
um valor muito alto. Eu quero dizer também que estou colocando isso aqui, não estou criticando quem fez o serviço, a empresa que prestou o serviço, mas quero dizer quem contratou o serviço, porque quem faz o serviço coloca o preço que quer, agora quem paga, que deve saber o valor que paga. Então, eu acho que o Executivo teria que ter cuidado, quando pagou esse serviço de 7.200 para efetuar a troca de 9 lâmpadas no ginásio municipal. Isso é um absurdo, é jogar dinheiro público fora pela janela, e nós, como vereadores, não podemos deixar que isso aconteça em nosso município. Então, acho que nós temos que tomar providência. Quero colocar os vereadores em situação, se não estão sabendo desse fato também, para depois saber da opinião deles. Eu acho que é um assunto muito gravante que aconteceu. Quero colocar aqui também que na época que fui secretário municipal de obras, nós fazíamos as trocas das lâmpadas no ginásio municipal. A prefeitura tem infraestrutura suficiente para fazer esse trabalho. Nós temos andaimes, e aqui vou citar nome de funcionários que prestavam esse serviço e faziam a manutenção das lâmpadas daquele ginásio. É o José Augusto Biguilinho Zeca, que é o eletricista, Pedro Paulo, que trabalhava e trabalha na prefeitura, tinha o Johnny, que eram uns que subiam nos andaimes para fazer a troca, o Macir, o Cláudio, o Jair. Vejo aqui também, na presença aqui do público, o Claudiro, que na época era funcionário, que muitas vezes nos ajudou, trabalhava junto comigo na Secretaria de Obras, e era responsável por uma equipe da cidade, e ele nos ajudava a fazer essa manutenção no ginásio. Então, esse é um fato que eu quero levar a público, que isso que não se ocorra mais em nosso município. Estou dizendo isso de público, que não adianta falar pelas costas. Então, a gente tem que falar aqui o que é verdade, a gente não pode se omitir de falar. Quero também falar, já falando em gastos, senhor presidente, senhores vereadores e as pessoas que nos escutam, nós todos sabemos que a Secretaria de Obras está enfrentando bastante dificuldade para dar manutenção nas estradas, ainda mais nessa época que está se aproximando, já começou a colheita de soja. E o município mandou fazer uma reforma de uma máquina no ano passado, gastou 34.790, essa máquina chegou em fim de dezembro de 2013, nosso município, de volta da reforma. Ela não trabalhou 30 dias seguidos, vamos tirar os feriados, a chuva, e essa máquina voltou para a reforma. Não deu para continuar trabalhando com ela. Então, eu acho que alguma coisa de errado aconteceu. E para ir às estradas, muitas vezes culpa o secretário de obra, mas às vezes o secretário de obra não tem culpa, porque ele não tem um maquinário suficiente para atender as demandas do nosso município. Então, eu acho que nós temos que tomar providência, nós como os vereadores, fiscalizar e ter atenção nas coisas que acontecem no nosso município. Quero também aqui levantar outra questão que foi procurado ontem, e quero fazer o nome da pessoa, porque ele fez questão que eu fizesse o nome dele aqui nessa casa, seu Antônio da Silva, mora no Espinharedo. Ele pediu um banheiro para assistência social. Há 1 ano atrás levaram o cimento e areia lá. O cimento já não presta mais, está lá para quem quiser ver. Ele tem uma criança pequena, ele e sua esposa, diz que tem que levantar à noite para fazer as necessidades no mato ao lado de sua casa. Então, acho que muitas vezes a assistência social está prestando serviço para pessoas que não têm necessidade. E as pessoas de mais necessidade do nosso município estão ficando aí sem ter assistência. Está nessa casa pedindo para ser contratado mais um carpinteiro, mais um pedreiro. Tempo. Mas eu acho que nós temos até que aprovar esse projeto para que essas pessoas possam ser atendidas. Seria esse, senhor presidente, meu espaço está se encerrando. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Por ordem de inscrição, com a palavra, vereador Lourenço Capim. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem, ouvintes da Rádio 14 de Julho que nos ouvem neste momento. Em primeiro lugar, também, queria fazer uma pequena colocação, onde que, nesta quarta-feira, também existe uma capacitação para corpo de bombeiro no nosso município. Então, eu acho que é válido começar devagarinho, porque às vezes a gente pensa que as coisas só acontece para as outras pessoas ou só nos outros municípios. Então, é bom que isso se comece. Em segundo lugar, até fiquei praticamente surpreso, aonde que eu sei que, às vezes, esta casa não é
valorizada. E ouvindo hoje, através da Rádio 14 de Julho, um agradecimento de uma pequena comunidade da Mãe Rainha sobre as Olimpíadas, e aonde que eu vi lá eles agradecendo a Câmara de Vereadores. Se vê pouco falar em Câmara de Vereadores agradecer, mas é bom que se diga que isso tudo passa aqui por nós, a responsabilidade aqui é nossa, e aonde que a gente se destina recurso, não é dinheiro nosso, mas nós temos aqui representando, a gente está aqui porque alguém nos colocou aqui, e a gente tem uma responsabilidade. Então quero fazer um agradecimento àquela comunidade que se lembrou da Câmara de Vereadores. E também aonde que deu entrada esses praticamente 2 projetos aí da vinda desse médico aqui no nosso município. Então esperamos aí que esse profissional goste do nosso município e também dê a sua contrapartida na área da saúde. Pelo que se sabe, é um médico com grande experiência, e esperamos que ele contribua. E praticamente, é bom que se diga, praticamente com custo zero. A gente sabe, os profissionais, principalmente os médicos, a nível do Brasil, o que eles ganham, e o que eles ganham também no nosso município. E esse médico é um médico que apenas, conversando com ele, até fiquei surpreso o que eles ganham lá no país deles. Acho que tinha que usar um pouco o regime de Cuba no Brasil para moralizar alguma coisa que acontece. Então, presidente, devido ao adiantado da hora, agradeço o meu espaço e agradeço que nos ouve neste momento. Por ordem de inscrição, com a palavra, vereador Darcy Ferreira dos Santos. Presidente, eu gostaria de saudar novamente as pessoas que se encontram conosco, saudar as pessoas que me ouvem nesse momento pela Rádio 14 de Julho, e até inclusive é um assunto bastante complicado, porque eu várias vezes elogiei, não é que seja contra, elogiei o empreendedor da firma do Charles. Ele não é culpado, está aí com todos os funcionários dele. Inclusive, não estou me pondo contra a firma e nem contra os funcionários. Agora, eu gostaria, eu estive lendo o empenho aqui, eu tenho em mão, eu gostaria que me explicasse qual é o critério, as pessoas que contrataram esse serviço, qual é o critério que foi tomado para chegar nesses valores, porque pode até, sei lá, pode até ser valores, que diz aqui, diz no empenho, serviço prestado, manutenção dos refletores do ginásio, né, com trocas de 9 lâmpadas, que são 15 metros de altura, né. Então, nada contra a empresa do Charles, eu sempre elogiei ele, que ele tem, inclusive, ele emprega várias pessoas, que hoje nós todos sabemos que aqui, dentro do município, a questão do desemprego, que seria a questão de não conseguir emprego, é bastante, coisa que bastante não tem condições de encontrar um emprego. Então eu até elogio uma firma quando ela tem essa questão de poder fazer empreendimento, de empregar as pessoas que necessitam. Agora, eu não quero explicação da firma, eu quero explicação da pessoa que contratou esse serviço, que diz aqui, órgão, Secretaria de Obras. Então, por quê? Porque, na verdade, sei lá, tem que ser explicado, pode até chegar nesses valores, mas eu acho que é até meio absurdo, né? Então, eu quero, porque a gente, de repente, dentro da cobrança em cima da população, existe muita cobrança em cima dos próprios agricultores que contribuem com seus, com seus tributos, seria do Fundo Rural, e questões da nota do seu bloco, que inclusive não consegue, às vezes, alguma coisa para que possa auxiliar essas pessoas lá no campo. Agora, não vou dizer que esse dinheiro tem alguma coisa errada, mas eu quero explicação como vereador, para poder explicar para a população que me cobra isso aí.
seria um assunto esse. A questão do mais médico, gente, inclusive na sessão passada, até eu levantei essa questão aqui, não sei se o presidente encaminhou o ofício para o secretário de Saúde, as explicações a respeito do convênio do município com o Hospital São José. Por quê? Porque, na verdade, fui cobrado por pessoas que tinham paciente baixado no hospital e chegou o momento que foram cobrados para ir comprar remédio, porque não tinha remédio no hospital para poder acionar o que era necessário para aquele paciente. Então, eu vejo assim, não, como eu comentei antes, não adianta nós se preocupar com os profissionais se nós não se preocupar com a questão da medicina, que possa essas pessoas que precisam ter o remédio para poder, na hora que vai tomar o remédio, para poder curar o seu problema. Não adianta só medicar e não ter os remédios. Seria isso por hoje, presidente, e agradeço as pessoas que me ouviram, agradeço o meu espaço. Então, eu gostaria de fazer o uso da palavra, por isso passo a presidência ao vereador e vice-presidente Lourenço Capim. Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Ezequiel. Com a permissão da palavra, cumprimento o senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento o senhor secretário de Planejamento, José Augusto Miquelão, secretário de Agricultura, Fernando Pipe, saudação ao chefe da Emater, Rudinei, que esteve falando aqui sobre o projeto do Proleite, os membros do Conselho da Mãe Rainha, como o vereador Lourenço colocou muito bem, reconheceu o trabalho do Poder Legislativo, onde nós estamos aqui para apoiar e para fiscalizar os trabalhos que existem aqui em nosso município. Também saudar o empreendedor, o empresário Charles Ferigolo, e todos em nome dele, saudar todos os seus funcionários, saudação à Rúbia, suplente de vereadores, e demais pessoas que se fazem presente acompanhando o nosso trabalho aqui no Poder Legislativo. Gostaria de dizer que é uma satisfação contar, a partir deste 1 ano e pouco que nós estamos com sessão, é o dia que está mais lotada a Câmara de Vereadores. Para nós, vereadores, isso é um motivo de satisfação, porque eu gostaria de dizer que nós estamos aqui graças a vocês. Vocês nos elegeram e nós estamos aqui pagos pelo dinheiro da população. Então, acho que nós temos que fazer uma saudação, agradecer aos nossos ouvintes da Rádio 14 de Julho, que sempre acompanham o nosso trabalho. Eu acho que é dessa forma que nós devemos agir. Durante a Semana do Município, várias pessoas me procuraram e questionaram algumas questões, quais as obras que seriam inauguradas pelo governo municipal dentro da Semana do Município. Então, eu colocava que seria a ampliação do espaço da Emater. Eu acho que estava lá presente na inauguração, o espaço ficou bom, mas eu vejo assim que é algo pouco para o nosso município, com um orçamento de 20 milhões. Então, acho que a gente tem que buscar mais para o nosso município. Não podemos esperar sempre de recurso federal. Eu sei que várias coisas que estão acontecendo, várias obras que estão sendo colocadas no nosso município é de recurso federal, mas nós temos que pensar no recurso nosso, então no nosso recurso, nosso município. Eu acho que o vereador Adílio havia colocando alguns fatos, e eu vejo assim, que muitas vezes nós, como Poder Legislativo, não somos compreendidos nas questões de nossas atribuições. Eu acho que além da votação de leis, eu acho que o nosso papel é fiscalizar as ações do Executivo. E um dos pontos é fiscalizar os atos do nosso prefeito Selmar. Então, principalmente na gestão do dinheiro público. E eu vejo aqui o que a gente sempre tem que acompanhar. Por que eu cobrava tanto da responsabilidade para quitar o portal de transparência no ar? Eu acho para que nós possamos acompanhar o que está sendo empenhado em nosso município. E eu acho que, como foi colocado, eu acho que na parte onde foi colocado um empenho de 7.200 para a troca de lâmpadas no ginásio, é um valor alto. Até o Charles um dia me ligou e colocou que esse valor teria sido cobrado 60% do valor que eles deveriam cobrar. Então, acho que assim, a gente tem que ver a parte onde a prefeitura agiu nessa parte. Se fez um orçamento com outras empresas, porque nós temos que analisar no momento que vamos pagar, vamos fazer uma obra, tem prestação, tem contrato? Se não tem, é preocupante, porque nós temos que ver aonde está indo o nosso dinheiro do nosso município. Se no momento que nós achar que é demais pagar 7.200 para a troca de lâmpadas do ginásio, está mal.
Então, eu acho que nós, como vereadores, eu acho que nós temos fazendo o papel de fiscalização. E fiscalizar é analisar o que está sendo gasto com o dinheiro público do nosso município. Veja aqui como foi falado aqui, ó, da patrola que foi arrumada em mês de dezembro. Foi pago R$ 34.790. Agora, semana passada, acho que foi quinta ou quarta, foi levada para fazer a manutenção novamente. Então, foi mal feita. Então, tem coisas que a gente, se não for ver a fundo, como é que aconteceu isso? Os ônibus escolares, os ônibus escolares, foi feita revisão. A primeira semana de aula, teve 2 ônibus que tiveram que fazer, quebraram, pararam, não sei qual motivo, até de repente o líder do governo, Liceu, poderia trazer essa informação, o que aconteceu com esses ônibus. Eu acho que nós, vereadores, nós somos pagos para isso. Presidente, toda vez que eu me manifesto, está aqui, 4h37, tem uma pessoa que parece que quer controlar o meu tempo aqui, eu não sei porquê. Eu acho que eu estou falando, eu estou trazendo as colocações que a população nos cobra e eu tenho o direito de fazer a minha colocação até o final do meu tempo. Então, eu vejo assim, que parece que tem gente que fica incomodada quando a gente fala. Mas se a gente não está aqui, está ganhando para isso, nós temos que trazer as colocações que a população nos cobra. Então, agradeço o meu espaço. Devolvo a presidência ao presidente Ezequiel. Passamos ao grande expediente, exclusivo ao líder de bancada, dispõe no máximo de 10 minutos para cada orador. Com a palavra, vereador Célio Garletti. Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimento as pessoas que nos prestigiam, já nominadas anteriormente, em especial a todos os ouvintes da Rádio 14 de Julho que nos acompanham o nosso informativo do Poder Legislativo de Pinhal Grande. Começo minha manifestação falando também do projeto que hoje nas comissões foi explicado aqui pelo Rudinei, chefe da Emater, pela médica veterinária Flávia, também pelo Fernando Pipe, que estavam aqui nas comissões, trazendo algumas informações sobre o projeto que cria o Programa de Desenvolvimento de Leite, para o leite de Pinhal Grande. Então, é um assunto que interessa muito nós, vereadores, e eu principalmente sou agricultor também, produtor, e o nosso município é essencialmente agrícola, e eu até lembrei, na comissão, lá em 94, quando começou em nosso município o plantio direto. Ninguém acreditava que dava certo tu plantar sem mover o solo, passar a plantadeira simplesmente sem precisar remover o solo. Hoje, se tu falar em plantio convencional, as pessoas vão dizer que a gente está louco. Então, acho que esse projeto, que começou hoje aqui a discussão, e vai começar pequeno, talvez com 20 produtores, tomara que consiga 20 para começar, eu acho que é um bom tamanho. Isso depois, quem vai acompanhar, vai poder observar a capacitação, a melhor qualidade de vida, enfim, os incentivos que vão ter por parte da assistência social, que hoje, para mim, é fundamental. Nós temos que ter assistência técnica, melhor dizendo, porque senão é muito difícil. O produtor que produz soja, que produz milho, tem que ter um acompanhamento técnico, porque todo ano está mudando, todo ano está vindo novas tecnologias, novas pragas, novos insos, enfim, e se tu não tiver um acompanhamento técnico, é muito difícil. Então, nesse programa do leite, eu até me surpreendi, e é muito importante essas reuniões, porque a gente consegue ter os dados, que é tão importante, e poder levar também para os nossos produtores. Eu achava que nós tínhamos mais produtores de leite. Infelizmente, temos só 87 no município, num total, numa produção mensal de 350 mil litros. Até a produção está boa, mas eu acho que é poucos produtores. Então, eu acredito que com esse programa, que vai começar agora,
que as pessoas vão poder observar, acompanhar, muito em breve, né, ao longo dos anos aí, vai acontecer que nem aconteceu com o plantio direto, né? Muitos produtores vão se enganjar nesse projeto, com certeza isso é uma cadeia, quem ganha é o comércio, é a indústria, os bancos, enfim, as condições do nosso povo, porque não dá. Eu falei também na comissão que praticamente todas as sessões aqui desta casa vem projeto para contratação do pessoal para a prefeitura, né? Então, eu acho que nós temos que procurar reduzir o nosso quadro, enxugar a nossa máquina administrativa para que sobre dinheiro para investimento, né? Então, tem que achar outras alternativas para se ganhar dinheiro no município. Não é só o aposentado, não é só o soja que está indo para um lado também que é um custo muito alto produzir. Então, gostaria também, senhor presidente, outro assunto, trazer mais uma vez aqui, já não se fala mais em aproximação da colheita, já começou a colheita em nosso município e ainda temos muita dificuldade de estradas, né? Eu ainda hoje passei aqui na comunidade de Mãe Rainha, Cotilhão dos Costas, aí está muito difícil as estradas ali para trafegar. Os moradores ali, os produtores têm caprichado, têm feito as roçadas, mas tem que melhorar, tem que reabrir essas estradas, fazer a manutenção necessária para que nossos produtores possam escoar essa produção sem maior prejuízo de quebra de caminhão, de quebra de equipamento, enfim. É o mínimo que a prefeitura pode fazer, é auxiliar na questão das estradas. Então, eu acho que já pedi na outra sessão, mas que a Secretaria de Obras, né, possa contar com todos os servidores aí, fazer um trabalho de final de semana, com hora extra, enfim, nesse momento aí, que é a saída da nossa produção. Quanto à patrola, que foi mandado fazer manutenção, já me manifestei aqui também, de que tem que ser mandado para a empresa autorizada, tem que ter garantia, se gasta muito nessas manutenções e muitas vezes muito pouco de retorno na questão da manutenção. Então, uma máquina que é bem revisada, com certeza tu vai ter um bom tempo para trabalhar sem ter problema. Então, é isso aí o que ocorre, todo mundo sabe, que tem empresas aí de fundo de quintal que fazem manutenção e que a gente sabe que não tem como dar garantia, né? Infelizmente é recurso, dinheiro público que vai para o ralo. Quero também aqui me manifestar também, já é um assunto que todo mundo sabe, né? Está aí pessoas cobrando, falando que os vereadores têm que tomar algumas providências. Eu acho assim, ó, há poucos dias a prefeitura fez um concurso para eletricista, faz muito poucos dias. Hoje está terceirizando serviço. A gente sabe que terceirizar serviço tem casos que é caro mesmo, né? Eu até, como falaram os colegas aqui, não vou culpar a empresa, eu não sei o custo disso aí, mas eu acho que o município já fazia esse tipo de trabalho, já botou mais servidores, né, foi feito concurso, tem mais gente para fazer, e por que não fazer com mão de obra própria? A gente hoje teve com o secretário de Planejamento também, discutindo nas comissões a questão de contratação de motorista, de operador, de pedreiro, de carpinteiro, enfim, para poder dar condições de trabalho para a nossa administração. Então, eu acho que é sempre válido, mas a gente tem que ter um certo cuidado, porque hoje tudo é muito claro, né, muito transparente, as pessoas ficam acompanhando e nos cobram cada centavo que o município gasta. Isso é muito bom, porque ajuda, né, a fiscalizar. Então, por hoje seria isso, presidente. Muito obrigado pelo espaço. Então, por ordem de inscrição, com a palavra o vereador Pio Escapim. Quero, nesse momento, me manifestar à população de Pinhal Grande, o povo que nos ouve, que nos escuta pela Rádio 14 de Julho. Quero parabenizar a quem organizou, principalmente, as comemorações da Semana do Município, em todos os seus eventos. Também agradecer, né,
a comunidade da Mãe Rainha, que soube valorizar o trabalho de quem foi eleito para prestar o trabalho a todas as comunidades. Também quero, neste momento, colocar, senhor presidente, quanto às cobranças, né, da população, não só à oposição, como a nós também, quase que diariamente, as pessoas carentes, principalmente, que necessitam do trabalho, principalmente de carpinteiro e pedreiro, aonde hoje mesmo teve cobranças, né, por vereadores, e vejo aonde funcionários da prefeitura, existe um pedreiro hoje em atividade e um carpinteiro, fora os trabalhos que tem que ser feito exclusivo para os trabalhos como da Secretaria de Obras, o que sobra para a nossa gente. Então, tem um projeto de lei, foi discutido hoje e está aí. Então, 2 motoristas classe B, um operador de motoniveladora também, com uma grande cobrança das estradas, e o projeto, pelo que me consta, não foi feita a emenda, vai ficar mais 8 dias. Então, às vezes a gente até se aborrece quanto ao próprio nosso andamento desta casa, que poderia andar bem mais. Também tive o conhecimento, senhores vereadores, desse fato da troca das lâmpadas, onde ferveu praticamente no nosso município, e eu fui buscar as informações necessárias para esse problema. Vejam, senhores, que há uma legislação para ser cumprida, quanto principalmente em trabalho em altura. Vejam, senhores, Vossa Excelência, vereador Adílio, era secretário na época, por causa de uma placa, vai nos custar 300 mil reais ao município, aos contribuintes do nosso município. Então, parece que 7.200 é um fim de mundo para Pinhal Grande. Agora, se um funcionário, que nem Vossa Excelência colocava, se cai de uma altura daquela e fica inválido, quanto custa a população de Pinhal Grande? Então, eu acho que deveria ser buscadas as informações e colocar a realidade. Fiquei muito triste, aonde, numa reunião do partido PDT, um deputado que eu nem conheço, deixou dúvidas quanto à administração por causa desses 7.200 reais. Então, se nem o prefeito, nem o deputado conhece o nosso prefeito, colocar dúvidas, veja, ao povo de Pinhal Grande, que tem que se observar as coisas, porque está lá quem acompanhou o trabalho dessa firma, os funcionários, quais as obrigações que essa firma tem para ter uma pessoa ou mais, 3, 4 pessoas para trabalhar numa altura de 5 metros, é uma coisa. Agora, trabalhar em 15 metros, naquela situação, precisa de uma licença especial e um profissional que esteja treinado para trabalhar naquilo. Pensam, senhores, um funcionário trabalhar 15 metros de altura, firme por uma talha, e para ser firmado lá no local, segurando por uma corda, isso é compromisso da firma. E se é um funcionário público e chega a acontecer, que nem Dona Francisca, fizeram um andaime provisório, como de costume, não provisório, mas daqueles andaimes de canos de ferro,
e lá despencou, o funcionário ficou quase meio-dia pendurado esperando os bombeiros de Santa Maria vir para resolver o problema, para tirar ele de lá. Então, quando se levanta um questionamento, tem que ver a fundo o que acontece. E todo mundo sabe do passado aqui, dos acontecimentos que aconteceram, e simplesmente ficou em banho-maria. Agora, por uma questão de um trabalho que era cobrado quase que diariamente, porque aquele ginásio estava no escuro, todo mundo queria a melhoria, queria que tivesse bem iluminado, e desde quando de sua existência, praticamente quase 3 turnos, a parte da manhã, a parte da tarde e grande parte da noite, sempre um movimento extraordinário. Então não se fazia essa melhoria. Então eu questiono porque eu fui atrás. Vocês sabem quanto é o custo para ter uma pessoa especializada para trabalhar numa altura, principalmente com energia elétrica? Tem a noção? Procurar os municípios vizinhos para saber a realidade? Se foi consultado pela empresa, aonde podia ser cobrado praticamente mais do que o dobro do que foi cobrado, porque a empresa é daqui, valorizada a empresa daqui, os funcionários que trabalharam são nossos daqui, mas correndo risco, mas eles tiveram que buscar a perfeição. Então eu acho que a nossa meta, o nosso trabalho, mas devia ser buscadas as informações antes de se levar para fora um deputado lá, que eu acho que é a primeira vez que vem a Pinhal Grande, colocando dúvidas para o povo de Pinhal Grande. Então eu acho que deve ser medidas as coisas, e uma empresa que hoje prestou esse serviço, hoje dá serviço para mais de 15 funcionários, parece-me que querem desmoralizar a empresa para que ela não permaneça, que ela não faça mais nada em Pinhal Grande. Então eu acho que está de parabéns a empresa que fez esse trabalho, e eu acho que não é um valor exorbitante pela formação e da maneira que trabalharam os funcionários, praticamente 3 dias lá naquela situação para se fazer a troca. Agora, quando falaram que os funcionários daqui faziam, lembro muito bem de um caso que aconteceu, como é que o funcionário conseguiu se escapar, e a troca do quê? De uma lâmpada, teve lâmpada ali que nunca foi trocada, as mais altas nunca foi mexido. Então, eu acho que tem que ser colocadas as coisas como elas são, né? Então, presidente, eu até teria sugestão para esse episódio, mas vou aguardar mais esta semana para ver a inflamação, porque os 4 cantos do município estão com esse questionamento, né? Mas a realidade ninguém sabe, simplesmente que é um absurdo, que foi pago uma coisa exorbitante para uma empresa que praticamente não trabalha nesse setor. Então, hoje recebi desde a manhã questionamentos e reclamações, e eu colocava, porque eu já desde a semana passada, tinha informação do caso, e fui buscar as informações corretas como deveria de ser. Então, o que me resta é agradecer e dizer à população de Pinhal Grande que sempre estarei, quando surgir qualquer dúvida, eu buscarei as informações, se não tiver aqui em Pinhal Grande, buscarei fora daqui, mas com a verdade. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 31 de março de 2014, segunda-feira, 20 horas, neste local. Sessão encerrada.